Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso round 7. Já chegamos no 7, né, do workshop Business Agility. Hoje, quarta-feira, 6 de março de 2024. E vou fazer aqui, como de praxe, a minha audiodescrição. Eu sou Liana Lopes, mulher cis, morena, cabelos e olhos castanhos escuros. Hoje meu cabelo está preso, eu estou com uma blusa preta novamente, né? Que eu acho que no último eu estava de blusa preta também. Aqui no meu fundo, um quadro da minha cidade maravilhosa, com alguns bonecos que eu gosto bastante. E hoje o round 7 conta com o Gabriel Genari, falando o que há por trás do Business Agility. Uma visão da essência da agilidade nos negócios, além de frameworks e métodos. E nossas comunidades Universo Ágil e Agile Samurais unidas, num formato aberto para debater, aprender, desaprender, trocar, provocar, entender um pouco de como é praticar o Business Agility nessa terceira onda da agilidade. Então, fiquem à vontade, eu vou passar a palavra aqui para o Diego, depois para o Gabriel, e bem-vindos, meninos. Valeu. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou fazer minha audiodescrição aqui. Homem branco, cabelo castanho, longo, amarrado, camiseta branca. Ao fundo está a cidade aqui de Guarulhos. E antes de eu passar a palavra aqui para o meu amigo Genari, que eu estou muito feliz com a presença dele aqui hoje, certeza que vamos aprender bastante. Eu quero relembrar aqui o propósito dessa iniciativa. Além de que seja, né, além de que na verdade, né, uma iniciativa que a gente aqui está fazendo por gostar, não temos aqui nenhum retorno financeiro, né? A trilha que nós estamos nos provocando, eu abri, estreiei, trazendo algumas percepções, e eu não sou o dono da verdade, né? Na sequência veio o Gino, veio o Vitor Massari, veio o Andy Barbosa, né? E agora o Genari. Estamos coletando a percepção e o ponto, né, de vista de cada um com relação ao Business Agility, para que a gente possa, juntos, identificar qual é essa forma do Business Agility. Qual que é a forma aplicável, simples, inteligente, que mostre a ressignificação do uso da agilidade. Não só mostre, mas dê exemplos aqui, né? Em semana de Agile Trends, né, para quem não pode aí participar de um evento tão bacana, que participe aqui conosco, aprendendo e, enfim, se divertindo. Gianari, a palavra é sua. Verdade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Mas antes eu vou fazer igual vocês, né? Fazer minha audiodescrição, né? Sou homem branco, cabelo curto, né? Penteado para o lado direito, é do lado que eu gosto. Ao fundo tem uma parede de tom esverdeado, né? Uma janela branca fechada, né? Porque está chovendo, né? Olha que maravilha, mas está um calor aqui gostoso, né? E trazendo um pouco, né, dessa satisfação de estar aqui com vocês. Concordo muito com o que você falou, Tiago. Desde o início a gente fala que não somos donos da verdade, né? Percepções, a junção das percepções de conhecimento é o que realmente traz e agrega valor para as empresas,
para nós profissionais, né, que seja independente do cenário, né? Eu falo isso porque a gente vai ver uma forma que tentei trazer de uma forma diferente o assunto, né? Que as pessoas têm a liberdade de pensar de como que ela pode fazer na empresa, seja ela uma empresa pequena, média ou de grande porte, né? E acredito que dá para a gente trocar muita ideia aqui, né? A gente vai fazer algo bem leve, né? Eu assisti os passados aí, os encontros passados, foi bem leve, foi muito legal. Pretendo seguir na mesma linha. Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bora. Deixa eu compartilhar a minha tela. Apareceu aí? Ainda não. Ainda não? Deixa Só um eu momento, fazer ainda não. novamente aqui. Acho que agora. Às vezes ele demora mesmo um pouquinho para compartilhar. Veja se aparece a opção de compartilhar pela janela do browser. Eu fiz isso. Foi? Eu fiz isso. Para mim, ele parece que está compartilhando, tá, pessoal? Agora foi. Agora foi. Maravilha. Então aí Maravilha. está o título, né, do nosso bate-papo hoje. O que há por trás do Business Agility? E é uma provocação, já é né, o que tem por trás de tudo isso, né? Business Agility é um assunto, vou dizer, um pouco polêmico, né? Não é tão fácil, mas também eu não vejo como algo tão um bicho de 7 cabeças, né? Vamos ver se é isso aí mesmo, né? Mas antes de tudo, né, para o pessoal me conhecer um pouquinho, né? Eu gostei muito do primeiro que você fez, o Diego, que você se apresentou, né? Caramba, quem é que vos fala, né? Quem é que está falando? Qual a propriedade desse cara para falar do tema, né? Então vou me apresentar um pouquinho aqui. Me chamo Gabriel Genari, né? O pessoal me chama de Genari, é muito mais fácil, né? Porque Gabriel tem um monte, tanto aqui na empresa como no mundo, né? Então eu sempre sou movido a propósito e eu gosto de declarar o meu propósito, né? O meu propósito é impulsionar negócios ao sucesso autêntico, gerando resultados excepcionais e principalmente sustentáveis. Eu entendo que o Business Agility que vamos falar hoje, que foi falado nos outros episódios, é o que vem para gerar resultados excepcionais e resultados muito mais do que excepcionais, sustentáveis. Não adianta dar um resultado em meio a um período muito longo. É constante, né? Tenho 26 anos de carreira, né, sendo que 18 anos em tecnologia, sou formado em engenheiro da computação, fiz gerenciamento de projetos para a FGV, né? E eu tenho uma frase aqui que eu falo que eu gosto muito do compartilhar e ouvir as pessoas. Para mim, essa é a essência do aprendizado. Essa literalmente é a essência do aprendizado. Passei por empresas, consultorias, né? A maioria da minha carreira foi por consultorias, a GFT, a TCS, né? A Tata Consulting Service. Passei pela Honda e hoje eu estou como head de transformação e operações na Liga Ágil, né? E aqui embaixo tem algumas credenciais, certificações, né? Para que vocês entendam aí o quanto que eu tento buscar essa parte de conhecimento e logo, logo vai aparecer mais. Também tem meu QR Code aqui, né? Para quem quiser se conectar no LinkedIn comigo, fiquem à vontade, né? E aí eu quero avançar no tema, né? E aí eu vou colocar aqui, já começando a provocação, o que é Business Agility. Eu gostei muito do que o Gino trouxe, porque ele falou assim, para a gente introduzir um tema, a gente tem primeiro que colocar uma definição, para depois a gente explorar, né? Mas o que é o Business Agility? E eu fiz uma brincadeirinha aqui, eu tomei a liberdade de chupinhar uma parte dele, né? E aí eu falei assim, nossa, a abordagem que ele trouxe foi muito interessante. Até deixei o QR Code aqui para o pessoal assistir, né? Facilitar a vida de todo mundo. Então eles podem aqui já puxar o link do episódio que ele trouxe, do Link Off, que foi muito legal, por sinal. E eu estava
E eu olhei aqui, eu olhei muito nessas abordagens, né? Gostei muito da primeira, que a Deloitte falou de uma abordagem contra-intuitiva. Concordo, mas não 100%. Né? Concordo, mas não 100%. Gostei muito do que a Agile Alliance escreveu, que é a habilidade de uma organização perceber mudanças internas e externas. Isso daqui eu concordo também. Eu falo assim, que a junção de todos esses daqui vai dar uma definição boa, mas, cara, olha o tanto de texto. No final das contas, o que o Gino falou é o que me representa, né? E é toda a nossa troca, é toda a nossa conversa que vai alimentar esse nosso conhecimento. Mas o que ele falou é que eu não tenho a menor ideia do que é o Business Agility. E eu falei assim, cara, se ele não tem ideia, imagina eu. Se ele não tem ideia, imagina eu. Né? E eu falando assim, poxa, é verdade. A gente não tem ideia do que é, porque eu não estou nem falando de métodos e frameworks, eu nem vou tocar em nome de métodos e frameworks aqui hoje. Mas o Business Agility aplicado numa empresa de grande porte não vai ser a mesma numa pequena porte. Em médio porte também. E nenhuma tem errado. Não tem certo e errado. Tem o que funciona. Né? E quando ele falou assim, eu não tenho a menor ideia, porque assim a gente está falando de algo que a gente não sabe os nossos ouvintes aqui, em que situação eles se encontram. Então, quando eu pensei isso, eu falei assim, poxa, como que eu posso trazer algo para que possa provocá-los a pensar de uma forma diferente e eles olharem de uma forma mais tranquila para o cenário deles? Sem seguir um by the book, sem seguir um método que você vai, ao invés daquele método se adaptar à sua realidade, você está pegando a sua empresa, encaixando ele em alguns padrões que talvez nem funcione, né? Mas isso daqui foi sensacional. Quando ele falou assim, eu não tenho a menor ideia, eu falei assim, eu entendi por que não tenho a menor ideia. E eu também não tenho a menor ideia, não sei o que as pessoas estão passando, não sei qual é o cenário delas. A gente só vai saber a hora que a gente mergulha, né? E aí eu gosto muito de trazer, eu sou, como minha formação é engenharia, a gente é treinado por academia assim a investigar as coisas, né? Fala assim, mas você tem que saber a fundo, e eu gosto de investigar. E aí, o que eu gosto de fazer? É dissecar o termo. Estamos falando de Business Agility. Legal. Primeira parte é business. Estamos falando de negócio. Negócio envolve muitos temas, muitos temas. Vamos trazer um... Opa, não mudou aqui? Vamos trazer um primeiro ponto. Do que está falando de negócio? Nós temos inovação. Nós temos tendência de mercado. Tendência de mercado para o seu negócio é algo que pode determinar o sucesso ou o fracasso do seu negócio. Isso estamos só tratando de negócio. Tem também, vamos lá, estratégia, porque negócio é feito de estratégia, né? Galera, só um instantinho, acho que a tela parou de compartilhar. Espera aí, deixa eu voltar aqui então. Vou parar e voltar novamente. Boa. Obrigado, Diego, por avisar. Imagina. Só me avisa aí quando aparecer novamente, por favor. Mas enquanto aparece, eu vou trazendo aqui, né? Eu estava falando que a parte da gente dissecar o termo, né, Business Agility, falar assim, pô, o que envolve negócios? A gente precisa entender quais são os assuntos que estão por trás do negócio. E qualquer negócio. Eu não estou falando de um grande, de um pequeno, é de qualquer negócio. A inovação, ela está envolvida. A tendência de mercado, principalmente. A estratégia baseado
no que vocês estão trazendo de tendência, que o mercado está trazendo como tendência, né? Que mais aqui que a gente pode ter? Ser uma empresa ambidestra, né? Que alavanca os seus negócios. Aqui eu acredito que entra nos dois assuntos, né? Mas eu resolvi trazer para cá. Tem também hipóteses e sinais. Hipóteses que o próprio mercado quer validar, que nem ele sabe se aquilo é um negócio legal. Ele não chegou a ser uma tendência, mas está validando alguma hipótese. Testou, validou, cara, aquilo vai virar uma tendência, né? Clientes. O que é um negócio sem clientes, né? Não existe negócio sem clientes. Produtos, serviços e etc. Aqui poderia entrar concorrentes. Acredito que enquanto eu fui falando, já veio muita coisa na cabeça do pessoal, né? Porque isso daqui foi só algumas coisas para direcionar. Isso daqui são assuntos que estão relacionados ao nosso negócio. Nem entrei no mérito de agilidade. Qualquer negócio, utilizando ou não agilidade, ele vai olhar para isso daqui. São pontos que a gente vai trazer e precisamos entender. Agora vamos falar do Agility, né? Vamos dissecar a segunda parte. Fatiamos no meio, né? Vamos pegar a segunda parte do que a gente fatiou. Cultura ágil, frameworks, métodos, adaptabilidade, que para mim, quando se trata do negócio, eu gosto de rabiscar, pessoal. Então eu vou aproveitar aqui um momento, vou rabiscar, porque eu adoro rabiscar. Isso daqui, quando se trata de business agility, olha, fundamental. Foco, isso daqui também. Entrega de valor. Quem nunca ouviu essa expressão? Pô, agilidade vem para entregar valor, né? Para a gente agregar valor, né? Entregar valor com menos tempo, né? Maturidade, performance e também etc, etc, etc. Aposto que muita gente fala assim, nossa, mas só isso, cara, tem coisa pra caramba com agilidade, mas é o que eu tô falando. Eu estou guiando um pensamento. Como que a gente pode olhar para o business agility sem ter aquele medo que fala assim, nossa, cara, eu tenho que fazer uma faculdade para entender o que é isso? Às vezes nem precisa. É só você sentar e organizar as suas ideias. Então nós tivemos uma visão do que é o negócio e uma visão do que é agilidade. Agora vamos juntar essas coisas. Mas para juntar, nós temos que ter um cuidado. Temos um cuidadinho aí, né? Eu resolvi trazer duas imagens para ilustrar, para a gente dar uma introdução à forma de pensar daqui para frente. É uma imagem de um veleiro, foi criada com inteligência artificial, bonitona, né? É um veleiro que está num mar calmo, com águas cristalinas, com o sol brilhando, bonito, né? Acredito que pela marca da embarcação na água, está com ventos fortes e uma boa velocidade. A embarcação é a sua empresa. Todo o restante é o cenário em que a sua empresa está embarcado. É o cenário. Então, é um cenário totalmente favorável, totalmente tranquilo, que é onde você tem a velocidade no resultado. E aqui você olha para determinados pontos. Por exemplo, direção que você está indo, a velocidade que você está indo, né? Em quanto tempo você vai chegar ao seu destino, né? Ou quanto tempo você vai completar um determinado percurso. Então, são algumas coisas. E essa representa a sua empresa num cenário bom. Porém, existe o cenário contrário. A empresa não mudou. A empresa é a mesma. É um veleiro ali, mas só que agora, em meio à tempestade, num mar revolto, com ondas altas, que neste caso,
você precisa olhar para outros pontos. Como, por exemplo, eu vou me preocupar com velocidade, sendo que eu tenho ondas, sei lá de quantos metros, batendo no meu veleiro, enchendo ele de água. Não quero me preocupar com a velocidade, eu quero me manter, eu quero sobreviver a esse momento turbulento, né? Então eu vou olhar uma quantidade de água que entrou no meu barco, né? Eu vou entender se eu preciso fechar as velas, não sei nem se é fechar que fala, recolher as velas, vamos dizer assim, né? Ou se eu prefiro, ou se eu posso deixar desse jeito para que eu saia mais rápido da tempestade, com segurança. Mas o que eu quis dizer aqui? O que eu quis trazer com essas duas imagens? Perceba, a empresa não mudou. A empresa é a mesma. O que mudou são as circunstâncias externas. Tem mudanças internas? Tem. Mas o que impacta muito são as coisas externas. São variáveis externas. Então eu vou usar um quadro em branco agora para a gente rabiscar, rabiscar mais ou menos, né? Mas no sentido figurado, para a gente explorar o cenário. E aí sim a gente brincar, bater um papo depois em cima dessa linha de raciocínio, né? Então percebamos que a empresa não muda. Tá, mas o que é a empresa? Como ela é constituída? Como ela é formada? Primeiro, nós temos uma camada estratégica, com determinados assuntos. Aqui, da mesma forma, eu não quis trazer todos os assuntos que são abordados dentro da camada estratégica, porque não precisa, não é isso que eu quero falar. Eu estou falando do contexto do Business Agility. Dentro de cada um deles, a gente pode explorar muito, né? Se a gente for falar de OKRs, a gente pode explorar muito OKRs. Se a gente for falar de estratégia, a gente tem ferramentas para definição de estratégia, né? Se a gente for falar de budget, orçamento, né? Chame como que vocês quiserem, a gente pode falar tanto do Lean Budget como a parte de orçamento tradicional, enfim, tem muitas coisas. Mas geralmente tem uma parte estratégica da empresa. Seja ela pequena, grande ou média empresa, às vezes, se ela é uma pequena empresa, as camadas se misturam, não tem tão muito bem definidas essas camadas, mas a gente não deixa de olhar para a estratégia. A segunda é a parte tática, onde a gente pode falar de OKRs táticos, iniciativas táticas, roadmap de produto e serviço, gestão de portfólio, né? Que aí também é uma outra disciplina gigantesca, né? Que a gente pode abordar e investir muito tempo falando sobre isso. E a parte operacional. Isso daqui é conhecido para todo mundo. Acredito que todos, em algum momento, nesses outros episódios, e quem está assistindo esse nosso episódio, já sabe disso. Não é segredo para ninguém. Então, isso se torna mais fácil. Esta característica aqui, essa construção, é a sua empresa. É o nosso veleiro. Show de bola. Para que ela existe? Para atender um cliente, uma necessidade, ou resolver um problema dele. Show de bola. Estamos começando a construir a big picture aqui, né? Vamos lá, construir. Legal, show de bola. Eu tenho uma empresa que está aqui para atender uma necessidade ou resolver um problema do meu cliente. E se eu resolvi todos os problemas dele, ele não tem necessidade mais, minha empresa morre? Não, não morre, né? O que a empresa faz? Ela não se reinventa? A partir da onde? Né? Onde que ela olha e onde que ela procura, né? Coisas e modos para se reinventar. Ela vai olhar para o mercado. Que ela vai ver o que tem de inovação para o meu nicho, para o meu negócio. O que eu tenho de tendências de mercado, como eu falei lá em cima, isso faz parte do meu business. Quais são as tendências de mercado para a minha empresa, para o meu negócio? Quais são as hipóteses e sinais? Meus clientes, que aí no caso eu retroalimento, né? Cadê meu mouse aqui? Eu retroalimento, né? Ele sai daqui e vem com coisas novas aqui para o cliente, né? Ou meus concorrentes. O que meus concorrentes estão fazendo? Às vezes eu posso não ser a primeira empresa do mercado. Eu não sou top 1, né? Como é que eu combato
Como que eu tenho uma forma de combater e estar na frente também? Como que eu posso manter minha empresa saudável? E aí a gente construiu um cenário bacana. Não é o fim. Até aqui estão pegando a ideia, né? Total. Vai construindo a ideia. Percebam, não falei de metodologia, não falei de framework e nem vou falar. Porque não é isso, né? O pessoal que falou, eles falaram muito melhor do que eu, eles têm muito mais propriedade, talvez, para trazer esse assunto, né? A gente sabe que o Andy tem aí o Flaps, tem, né, construiu isso com muitos anos de estudo, a gente sabe que tem o Safe, cara, tem muitos aí. Mas não é isso que eu quero abordar, é a ideia e facilitar para que todos que estão ouvindo consiga chegar na segunda-feira da semana que vem, deguste esse material, assista ao longo do final de semana, que seja, chega na segunda-feira, cara, eu tenho uma visão diferente de como fazer isso acontecer na minha empresa. A ideia é essa. Legal. E aí a gente fica falando assim, quando a gente tem tudo isso de mercado, necessidades do cliente, nossos produtos, a primeira coisa que a gente perde é foco. E quando a gente está falando de agilidade, aqui começa já a entrar algumas coisas. Além de agilidade, que a gente fala na parte operacional, parte tática, estratégica, que a gente pode aplicar, né? E aí eu estou falando desde as coisas mais simples, como Scrum Kanban operacional, e aí a gente vai escalando isso, né? A ideia da agilidade, uma das coisas, né, é manter foco no que a gente está fazendo. E quando a gente está falando de business agility, entendo que precisamos manter o foco dos nossos negócios. E aí vem a parte do Lean, de eliminar desperdício, cara, trabalhar naquilo que importa, né? A gente conseguir entender o cenário para a gente colocar os nossos investimentos nas coisas corretas. Então, foco é uma das coisas principais que move a nossa empresa. Então, temos um monte de entrada aqui, teremos uma saída, né, para atender nossos clientes, e esse meio aqui precisa ter foco. Como que a gente consegue, né, pensando numa empresa, numa organização, como que a gente consegue manter o foco? Não é tão fácil, né? A gente sabe que não é tão fácil. O dia a dia consome a gente. Muitas vezes o nosso conhecimento, até nós temos o conhecimento, mas pelas coisas serem tão rápidas, demandarem tanto da nossa capacidade mental no dia a dia, a gente acaba se esquecendo de alguns pontos básicos. E aí como eu falei, aqui é uma big picture, né? Mas se você pode explorar cada um desses temas e mergulhar muito neles, muito. Mas eu estou colocando algumas coisas mínimas que eu vejo que são fundamentais para a gente sair do outro lado, que é uma governança mínima. E entenda governança, pessoal, não como uma burocratização das coisas. Não é. É a gente colocar uma governança para que a gente consiga fazer da melhor forma possível, que a gente consiga medir e que a gente consiga melhorar. Melhoria contínua também não está relacionado à agilidade? Com certeza. Então é isso, né, que a gente pensa, pô, como que eu vou melhorar uma coisa que eu não sei como ela é, não consigo medir, você não melhora. Tendo uma governança mínima, todos que estão naquela organização, todos que estão naquela empresa, estão aptos a fazerem da mesma forma, né, a seguirem uma mesma linha, não da mesma forma, né, a gente dá autonomia para as pessoas melhorarem tudo, né, mas seguir de uma mesma linha, sem a gente perder o foco, sem a gente perder o entendimento de como as coisas deveriam ser. E eu trago aqui um exemplo muito simples, né? Vamos trazer aqui gestão de portfólio. Quantos métodos de priorização de projetos ou de features de produto a gente tem? Milhões. Imagina se dentro da sua empresa um faz de um jeito, outro faz do outro, e todo mundo quer chegar. Eu comparo o meu projeto com banana e outro com abacate. Eu não consigo, não vamos chegar em nenhum lugar. A governança ela vem para isso, para equalizar a comunicação, para equalizar a forma de seguir,
para que a gente tenha um mínimo de organização. E, repito, não é a burocratização. Você tem que fazer o processo certinho, né? Mesmo que tenha um processo, o processo vem para ajudar, não para burocratizar, não para travar. E aí a gente começou a montar mais ainda o nosso desenho. Então, dentro da nossa empresa, temos que ter foco. Como que a gente faz isso? Tendo uma governança que nos ajuda a falar como que a gente precisa fazer as coisas e como que elas vão se dar ao longo do nosso ciclo de vida ali dentro, né? A empresa, por si só, né, quando a gente tem um foco, é um negócio interessante. Eu não queria entrar, mas me deu um insight agora aqui, é legal falar. E quando a gente tem toda essa parte de mercado, a gente define a estratégia, ou o nosso driver estratégico, depende como é chamado nas empresas. E isso ajuda a dar o foco, né? Isso ajuda a dar foco. E aí depois você vai criar seus OKRs, vai desdobrar em tático, quiçá vai desdobrar em operacional, né? Então, falando um pouquinho do que vem no mercado, a estratégia ajuda a manter esse foco. Seguindo aqui no nosso desenho, gestão de risco. Pessoal, o que eu já ouvi no mercado, que como a agilidade ela vem para minimizar o risco, aí eles falam assim, então não preciso fazer gestão de risco. Não preciso fazer gestão de risco. Eu falei assim, caramba, cara, uma coisa não anula a outra. E por que eu fiz questão de colocar gestão de risco? A gente não está falando de agilidade no desenvolvimento de software nos times. A gente está falando de agilidade nos negócios. Eu atendo uma empresa que o cenário dela é muito volátil, né? E se uma guerra estoura do outro lado do mundo, o negócio deles é impactado praticamente de imediato. Eles precisam ter uma gestão de risco. Eu vou voltar no exemplo ali do nosso veleiro, né? Sim. E se começar a chover? O risco, ele existe uma probabilidade e um impacto. E se o mercado cair? E se meus clientes perceberem que a minha solução já não é mais necessária para eles? E se meus concorrentes tiverem market share, pegarem um pedaço do market share? Tudo isso é gestão de risco, mas eu estou falando de gestão de risco de negócio. Que as pessoas se esquecem disso. E quando a gente fala de adaptabilidade, olhando para a parte da agilidade em negócios, que é a capacidade da gente se adaptar, por isso que eu falei, você perceba, eu peguei um pedacinho de cada um daqueles, né? Ô, Genário. Pode falar. Brilhante. Né? Porque além da inspeção e adaptação, você não está falando aqui que é uma gestão de risco do projeto, do produto, da entrega. Não, é do negócio. É do negócio. Exatamente isso, cara, exatamente isso, porque a gente tem gestão de risco em tudo, né? A gente tem aquele risco que é aquela oportunidade, né? Vai que a gente joga na Mega Sena, nós temos o risco de ganhar. É uma coisa boa, né? Aí tem as ameaças, né? Tipo, o risco de acontecer alguma coisa negativa. Nós temos que também analisar tanto a oportunidade quanto a ameaça, que são riscos, tipos de riscos diferentes, né? Acredito que um monte de gente aí que está ouvindo, que vai ouvir a gente ou que está ouvindo a gente também saiba de gestão de risco, né? Mas isso daqui é uma das coisas que as empresas esquecem de falar para os seus negócios. E é aí que a adaptabilidade, e aí que a força de manobra diminui. Por quê? Quando você mapeia seus riscos do seu negócio, isso se torna uma premissa, né? Tipo assim, cara, eu tenho que olhar para isso. Premissa não, isso daqui se torna uma obrigação você fazer a gestão disso. Então isso está sempre latente e você tem sempre uma resposta para esse risco. Então, se algo acontecer, eu já sei o que eu vou fazer. Sua mudança de curso é rápida. Você não vai falar, ai meu Deus, e agora?
A agilidade não funcionou, ela não funciona, né? Como a gente falou, quando a gente ouviu muito aí, né? A agilidade não funciona. Será? Será? Ou será que a gente está se esquecendo de alguns pontos importantes que potencializa pontos negativos ou coisas que estão ali como gaps mesmo, seja proposital ou não, né? Então, assim, cara, gestão de risco. As empresas, os negócios se esquecem de fazer uma gestão de risco. E aí, legal, show de bola. Para a gente fechar nossa figura, tudo isso gera uma cultura. Quando você tem muito bem definido, você tem um foco, você tem uma governança, você tem uma forma de fazer clara, né, alinhada, tem uma gestão de risco, você consegue ser adaptável a qualquer cenário, independente de qual for, se é positivo ou negativo. Isso vai gerando uma cultura. E aí a gente está falando da cultura onde todos conseguem enxergar dessa forma e contribuir para essa evolução, né? Aqui a gente está falando uma cultura, mas não, vamos dizer assim, uma empreendedora, intraempreendedora, sabe? Que é aqueles empreendedores dentro da empresa que entende do negócio. Não simplesmente eu entendo do desenvolvimento, ou eu entendo de portfólio, ou eu entendo de escrever o KR. Né? Eu falei uma vez assim, se escrever o KR resolver esse problema de empresas, nossa, cara, todo mundo tava rico. Né? Verdade. Esse papel aceita tudo, né? E agora até IA tá fazendo, né? É, cara, olha que IA tá fazendo melhor que muita gente, viu? Verdade. Mas então, aqui chegamos numa big picture. E agora pensa, vamos lá. Se eu consigo aplicar num pequeno negócio isso? Consigo. Consigo numa empresa de médio porte? Consigo. Consigo numa empresa de grande porte? Consigo. E aí eu vou usar uma frase de um professor meu na MBA que ele falou assim, não é porque o PMBOK tem tudo aquilo que você precisa usar em todos os projetos. Não é porque o Business Agility tem tanto assunto que você precisa usar tudo na sua empresa. Né? E aí, pensando bastante, eu falei assim, caramba, né, meu, sensacional. E a gente, e como eu falei, né, o compartilhar me traz cada insight interessante, vou dizer assim, né? E aí, cara, eu fiz, né, como me trouxe insights ao longo de que eu fui montando isso e criando esse storytelling, né, fazer tudo isso daqui, eu falei assim, legal, quais foram os meus insights? Primeiro, a essência perdida. Em nossa busca pela agilidade, muitas vezes nos perdemos em ferramentas e técnicas e esquecemos a questão, o coração do negócio, a essência do negócio. Cara, estou preocupado em seguir o passo a passo bonitinho, porque aí eu sou demais. Ó, coraçãozinho para mim, joinha, troféu joinha. Não é isso, a gente se perde. Por que a gente se perde? Porque quando chega um cenário que não está mapeado numa tal framework, vem aquela tela azul. Pam. E agora? O que eu faço? Eu não sei. A framework não fala. Mas aí que entra a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de entendimento sobre o tema para a gente tomar decisão. E não é fácil, né? Eu sei, não é fácil. Não é fácil. Eu sofro também para tomar decisão em cenários complexos, né? Outro ponto, métodos sozinhos falham, tá até errado aqui, ó. Faltou um M aqui, ó, né? Frameworks e métodos são ferramentas e não são soluções completas. Sem compreender a essência por trás da agilidade dos negócios, como corremos o risco de aplicar soluções de forma mecânica, sem atingir os verdadeiros benefícios da adaptabilidade e da inovação. Segundo insight. Terceiro insight. O que importa no Business Agility responder rapidamente às mudanças com uma mentalidade voltada para o resultado dos negócios. Então, né, teve um
A gente teve o prazer, né, Diego, de participar junto de uma série de treinamentos de Foi. OKR. Foi. E a gente falou bastante assim, que a gente está falando de resultado de negócios, não estamos falando de OKR. OKR é uma forma que vai levar a gente a esses resultados. E o que importa no Business Agility é justamente isso, olhar para o resultado dos negócios. Não se eu estou seguindo o método A, método B, framework A, B, C, D, E, F. Não importa isso, né? E esse foi meu terceiro insight. E para fechar, cultivar a essência. Então, dentro desse cultivar a essência, são 3 pontos principais que eu falo, que é a mentalidade de crescimento, trazer essa cultura de experimentação, aprendizado, a gente ouve muito isso em agilidade, foco no cliente, afinal, nosso negócio está ali para servir alguém, né? Para atender as necessidades de alguém. E a adaptabilidade, mudar de direção rápida, né? Olhando, respondendo a esses agentes externos, né? É o que vale para essa cultura, para cultivar essa essência, né? E aí a gente pode olhar para o mercado, a gente olhar, de novo, olhar para a inovação, olhar para tendências, etc, etc. Quando saiu o assunto de IA, cara, saiu IA na logística, IA na medicina, IA em direito, IA no não sei aonde. Cara, já se um assunto teve tendências, explodiu tendências no mundo inteiro para vários nichos, né? E a gente tem que se adaptar, a gente tem que olhar, tem que ficar esperto, tem que olhar o mercado, tem que olhar tudo isso, porque é isso que vai garantir os nossos negócios, né? Pessoal, eu falei bastante, né? Eu acho que agora vale a gente bater um papo aí, né? E vou até parar de compartilhar aqui para ver vocês melhor. Mas é isso aí, o que eu queria trazer da minha concepção, né? Não falaram mais do mesmo que o pessoal trouxe, porque eles trouxeram conteúdos absurdos, né? Como eu falei, é até difícil, né? Falar depois de um end, né, Barbosa? É até difícil. Mas a ideia é essa, sabe? Como que você pode aplicar esse tipo de pensamento em qualquer cenário que você tiver, né? Boa. Quinto insight, porque, como você disse, é muito fácil ter insight. Não é que é fácil, mas a sua narrativa constrói ou permite que a gente tenha esses insights. Isso que eu achei bem bacana. Quinto insight. Então, vai pensando em um aí, Li. Te colocar na fogueira também. Quinto insight. É muito fácil perder o foco da transformação e da agilidade quando a gente fica apegado a métodos, ferramentas, e não a tudo isso que você colocou para a gente. Ponto. Nossa, cara, é muito fácil, muito fácil perder esse foco. É muito fácil, porque a gente não está olhando para o negócio, a gente está olhando só em seguir o método, uma framework, aí você fala assim, tudo bem, se a framework falar para você ir para a direita, e a tendência de mercado que está no global falando vai para a esquerda, e não, mas o meu método diz que eu preciso ir para a direita. Cara, você não vai ter sucesso, aí você perde o foco, você vai perder muito, muito, muito. Quando a gente fala de transformação organizacional, né, dessa terceira onda da agilidade, eu me lembro que foi falado, né, por pioneiros, né, quando começaram a puxar essa terceira onda, cara, eles tentaram descobrir ali o que é essa terceira onda. É o ágil em escala, né? A gente tem que começar a escalar, mas como que a gente escala para outras áreas? É isso? Não é? O que viria a ser? E aí, beleza, começaram a testar. Tá bom, como que eu consigo escalar a agilidade para uma área específica, usando os mesmos mecanismos, métodos e receitas do desenvolvimento de sistemas e softwares? Né? A bug, tela azul, como você gosta de dizer, PAN, né? Porque a mesma solução não se aplica para cenários e contextos e até organizações diferentes, quanto mais times, produtos, projetos. Então é complexo a gente chegar com receita pronta. Exato. Sem analisar o contexto, sem analisar as dores que vão emergir, né, dos times, das pessoas, da liderança. A gente precisa ter essa atenção
de entender aonde está colocando o pezinho, né? E não chegar com uma receita pronta de método, né? Não porque seja ruim, não porque o método, quando foi criado e concebido, já não pensou por padrão, por default, nas abstrações do modelo. Não, o método pensou, foi criado para fazer uma cobertura geral. Só que calma, a gente está falando de a gente não está mais falando de software, a gente está falando de um jurídico, de uma medicina, a gente está falando de uma gestão condominial, do agronegócio, talvez da república, né, como eu gosto de dizer, e qualquer outro negócio, né? Então eu vou começar, como que eu escalo isso? Como que eu aplico o método A, B, C ou D, né? Então, como você bem colocou, não é o ponto do método, da ferramenta, né, mas do negócio, das entranhas, da diversidade de contexto. Né? Sim. Você falando me trouxe um outro insight que é muito interessante, porque assim, eu não estou dizendo, em nenhum momento eu falei que as coisas não funcionam. Eu estou falando que apenas olhar para isso tem um risco muito grande das coisas não funcionarem. Afinal, né, qualquer receitinha de bolo ajuda também, acelera as coisas, né? E eu vou dar um exemplo aqui, né? Talvez até para... Espero não confundir a mente das pessoas. Imagina assim que nós temos um problema já conhecido por nós. E nós já temos uma possível resposta. E isso acelera as coisas. Resolve mais rápido. Né? O que eu quero dizer aqui é que, assim, seguir um by the book apenas por seguir, eu quero implementar agilidade no RH porque o mundo está falando que você não tem essa necessidade, cara, você está olhando para algo que você está desperdiçando seu tempo. Você está desperdiçando seu tempo. Eu preciso implementar RH amanhã só porque o RH ágil, só porque o mundo começou a falar sobre isso. Não, cara, entenda o seu cenário, e aí você vai avançando conforme as coisas vão aparecendo, né? Aí o cara fala assim, ó, imagina que eu já vi algumas coisas que é até engraçada, as empresas não tinham problema nenhum, né? Quero colocar RH ágil para a gente ficar mais eficiente. Cara, começou a pipocar um monte de problema. Qual que é a ação natural deles? É voltar ao que era antes e falar que o negócio não funcionou. Mas por quê? Não foi por uma necessidade. Não foi porque estava no mercado, estava em alta, era uma tendência, né? E eu coloco bem entre aspas, porque pode ser que não seja, né? A pessoa identificou como uma tendência e não era, né? E aí que vem todo aquele papo, não funciona. Por quê, cara? Você usou só do jeito que achou que deveria usar, não foi a fundo, não entendeu o cenário, não entendeu o negócio. E aí a gente pode falar negócio dentro de departamento, por que não? Por que não? Né? Vou colocar outra aqui, então. Manda aí. Quando a gente fala aqui, então, dessa terceira onda, é inevitável, pessoal, dizer que é a ressignificação da agilidade em si, mas com muita cautela. Por quê? Porque eu vou aplicar agilidade da mesma maneira em diferentes contextos. Exemplo que eu estou querendo dizer. Imagina uma emissora de TV. Aqui do Brasil, nós temos TV Globo, TV Record, SBT, entre outras, certo? Bandeirantes, né? Grupo Bandeirantes. Ok. Hoje nós vivemos em um contexto onde, cara, os meus filhos estão agora assistindo o YouTube. Eu gostava muito de assistir um determinado jornal. Hoje, eu acesso o YouTube e eu escolho as minhas notícias. Eu sou o dono do meu... eu faço a gestão do tempo da minha programação. Quero assistir um filme? Eu vou lá e escolho. Aí, olha só, pessoal, onde eu estou querendo chegar. Temos um problema. Eu peguei um contexto aleatório, porque eu trabalhei na Rede Record, e agora me lembrei, ouvindo você falar, eu me lembrei. Eu fiz o sistema das eleições de 2014, hein? 10 anos atrás. Que fez, enfim. Aí você imagina, como que dentro desse contexto que nós vivemos hoje, né, onde YouTube emergiu, né, pessoas da sociedade fazem, então a gente acompanha agora pessoas com podcasts, nós acompanhamos canais, né, com os temas específicos e não mais
ficamos esperando dar o horário X para assistir um programa. Isso é um problema para as emissoras, né? Então, olha só, vamos relembrar o veleiro que o Genari colocou aqui para a gente e a adversidade do tempo. Então, por décadas, o veleiro da televisão fechada, da televisão aberta, né, navegou por águas tranquilas, na sua dramaturgia, no seu telejornal. Agora está tendo que se reinventar e tentar descobrir o que isso significa. A maneira de operacionalizar a televisão aberta, complicado. E aí, beleza, Diego, você trouxe um problema para a gente. Como que eu aplico agilidade em um contexto desse? Não estou falando de sistemas. Segura aí, Genari. Eu não estou falando de desenvolvimento de sistemas, de software, de produto, de projeto. Nada disso. Eu estou falando de aplicar Business Agility em uma emissora, uma empresa, enfim, que está com o seu veleiro navegando em mares novos, desconhecidos, e ela está tendo que se reinventar. E aí, o negócio acaba, a Kodak, né, vai morrer, ou ela vai se reinventar numa nova proposta de ser? Né? Então, como que eu faço? Eu identifico a problemática da sociedade, do tempo, da concorrência, do meu cliente, e eu começo a desenhar o que seria uma solução. Aí entra a agilidade. E olha que interessante no que você falou, Diego. Mudou porque as televisões abertas, né, as emissoras com canal aberto, estão concorrendo com, primeiro, já era com canal fechado, agora com YouTube, com Twitch e algumas outras coisas. Mas qual que foi a principal característica que você citou, que eu falei assim, nossa, isso daqui é sensacional? O cliente mudou. O cliente mudou. Eu faço a minha gestão. Então, cara, se você não entende do seu negócio, o que afeta o seu negócio, cara, você pode usar qualquer coisa. Não vai funcionar. E aí sim, nós aplicamos toda a parte de agilidade nos negócios para que a gente tenha resultado. Mas isso que você falou ficou muito claro. O cliente mudou. Os meus concorrentes mudaram. O meu cenário mudou, né? A informação é muito mais rápida. Muito, muito mais rápida pelos canais de YouTube, qualquer outros canais, né? Então, assim, é impressionante, né? Impressionante. É interessante, é uma problemática... Pô, quem não cresceu? Eu cresci assistindo novela, né? Assistindo telejornal, esperando dar horário para assistir uma determinada programação. Ou quando eu era adolescente, moleque, esperando o dia que ia passar o filme que eu queria assistir. Pelo amor de Deus, hoje nós fazemos a gestão do nosso conteúdo. O cliente mudou e está escancarado. Então, o ambiente externo mudou. E se a empresa, se a organização quer manter o seu modus operandi, não se importando com o cliente que mudou, com o contexto que mudou, e aí? Né? E isso é transformação. Isso é transformação organizacional. Não que a transformação seja algo simplório, onde do tipo assim, não que seja algo que não vai demorar muito para eu conseguir aculturar. Exemplo, não precisa demorar para criar uma transformação cultural. Deixa eu dar um outro exemplo aqui, Genari. Imagina lá o foguete do Elon Musk, eu já usei esse exemplo aqui, tá? Elon Musk foi lá, gastou uma bala, juntou acionistas, certo? Colocou o projeto dele. Nós, inclusive, usamos muito o exemplo do Elon Musk nos nossos workshops lá, né, de OKRs, né? Verdade. De saudade, eu gostava bastante, cara. Foi muita emoção aquilo ali. Guardo com carinho essas lembranças. Aí, beleza, ele foi lá, ele tinha a ousadia, né? Ele tem a ousadia de chegar na Lua, em Marte e tal, mas o que ele consegue chegar primeiro? Ele consegue já ir gerando uma cultura. Não, em Marte não dá agora, mas será que eu consigo ir na Lua? Será que eu consigo fazer emplacar o turismo lunar
para que o meu cliente que está mudando e não quer mais ir para um resort, ele quer coisas mais audaciosas. Então, poxa, se eu oferecer um turismo para a Lua, em X tempo, será que eu consigo emplacar o meu grande sonho, que é turismo para Marte, para depois povoar Marte? Mas calma. Aí ele foi lá, gastou uma bala, pôs o projeto dele para rodar, que era o foguete. O foguete subiu, pô, explodiu. Cara, você vai esperar uma transformação cultural acontecer devagarzinho, ou você já vai ser o elemento que vai cutucar a transformação? Porque, sabe, a transformação, se ela, o ser humano, o cérebro humano, ele gosta de um ambiente cômodo, não é verdade, Gené? Do comodismo. Então, quando a gente está em mares calmos, quando o veleiro está em mares tranquilos, tá tudo certo. Gostamos da calmaria, né? Então, beleza. Mas o agente estressor da transformação organizacional tem que ser provocado. Então, a gente tem que provocar a transformação de alguma forma. Como? Usando métodos e maneiras inteligentes, que não sejam necessariamente os de praxe, mas que sejam métodos vivos, métodos que emergem a partir de dores que emergem. Olha aqui, provocador agilista. Você que fez o curso A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N. Cara, vou te lançar um desafio. Você vai ter que criar o teu método mentalmente a partir de um problema que vir a emergir. Aí a coisa fica complicada, porque vale tudo. Não vale tudo do sentido pejorativo, vale tudo no sentido da criatividade. Ponto de reflexão. O que vai limitar você é a criatividade, né? O céu é o limite. Céu é o limite. E aí que entra o poder de criatividade, de desenhar estratégias, né? De desenhar planos. Por que não desenhar métodos e processos? Nós acabamos de ter a perda do Abílio Diniz, né? Uhum. E ele, cara, ninguém precisa falar quão bem sucedido ele foi na sua vida. E aí ele falava assim, o que mais falta hoje é gestão, né? E gestão é pessoas e processos, processos e pessoas, né? Agora, alia isso, soma isso daí a métodos, frameworks, que não necessariamente são os de prateleira, mas métodos emergentes, que venham a ser criados à problemática que eu falei agora. Desafiador. E assim, cara, com tudo isso, parece simples, né? Mas não é simples. É um assunto complexo. Aliás, estamos falando de negócio. Você vai lidar com situações que você vai ter que correr atrás de aprendizado. E a gente fala muito da característica do profissional que está envolvido. Ele precisa ser sempre uma pessoa ativa, né? Uma pessoa que busca conhecimento de forma constante e muito mais. Eu falava isso muito na época que eu era desenvolvedor, né? Que a gente precisa ter a busca pelo conhecimento, mas na comunidade ágil, na comunidade de negócios, é muito, você tem uma disposição, talvez, diferente para a gente poder fazer essa troca com outras pessoas e ter a opinião, ter uma segunda visão, uma terceira visão, né? Assim, não é fácil, não é um assunto fácil, nunca será, né? Ainda mais com um cenário de empresas maiores, né, onde existe toda uma hierarquia, existe toda uma cultura já pré-estabelecida, né? Mas assim, qual que é a essência? O que você não pode perder? É isso que a gente acabou de falar. E a gente está falando de engenharia ágil. Olha que coisa disruptiva que a gente está trazendo aqui. Cara, agilista, no futuro, você vai ter que começar a ser... qual que é a ressignificação do papel do Agile Coach, né? Demonizado. Cara, esse agente de transformação, esse agente estressor na organização, ele passa a ser um engenheiro de agilidade, um engenheiro de transformação organizacional. De novo, porque ele vai trazer soluções, planos, métodos que vão emergir da realidade do teu contexto. Isso é muito desafiador, exatamente. Não tem fórmula pronta, não tem bala de prata, não tem receita. Vai ter, são aptidões de observação, escutativa, você acabou de falar,
comportamentos humanos que nunca mudaram, mas que aqueles que sempre tiveram esse soft skill sempre se destacaram porque estavam atentos ao contexto que o cercava. Complexo. E aí é muito fácil a gente voltar na frase do Gino, né? O que é Business Agility? Não tem ideia, cara. Você vai ter ideia conforme você vai mergulhando. Né? Você vai mergulhando, você vai saber o que você precisa fazer, ou pelo menos, se você não sabe sobre o assunto, saber o que você precisa aprender, né? E aí você vai, de forma empírica, né, aumentando os seus conhecimentos, você vai ali, ó, fazendo, colocando a mão na massa, né? E é muito fácil, né? Quando ele falou isso, eu falei assim, caramba, sensacional, né? E aí voltamos numa simples, o que é isso daqui? Não sei. Para você saber, você precisa mergulhar. Você precisa entender a essência, vocês precisam entender o que são os conceitos, mas coisas novas aparecem todos os dias, né? Cara, é sensacional. E Né? negócios novos, Genari. Ó, exato. A gente fala muito do mundo VUCA, né? Então, daqui a alguns anos, que a gente não sabe ao certo, a sociedade vai mudar mais ainda. E vai mudar cada vez mais rápido. Seus comportamentos vão mudar cada vez mais rápido, seus hábitos, sua maneira de ser, né, de interagir e de consumir. Diversos exemplos. Automóvel. Quanto tempo vocês acham que a gente vai continuar tendo um automóvel a gasolina? Né? Quanto tempo vocês acham que a gente vai ter o sistema financeiro? Sei lá, eu tenho medo disso, mas do jeito que é. Quanto tempo vocês acham que a gente vai continuar com o sistema de democracia ou de república, por exemplo? Porque hoje a gente tem lá senadores, deputados, congresso, que representam o povo, mas calma lá, isso foi um conceito de 2.000, 3.000 anos atrás. Hoje tem tecnologia. Será que eu não consigo criar um novo desenho organizacional da democracia, por exemplo, da república, não quebrando seus valores de pilar, seus valores primordiais, mas mudando o modus operandi da república acontecer, a reforma política verdadeira, onde o povo se representa de verdade. O poder emana do povo para o povo. E o povo hoje tem acesso à tecnologia. O povo mudou. O povo tem acesso à tecnologia. Então, assim, eu vislumbro muita transformação social na humanidade, nas organizações, e a transformação nunca vai parar. A transformação dos negócios nunca vai parar, não é, Genari? Senão o mercado financeiro para. E aí, cara, eu não queria ser clichê, mas não tem como ser, né? Porque, assim, a gente está falando de Business Agility, mas tudo isso que nós falamos, se não tiver pessoas, nada disso muda, nada disso se transforma, né? Então, assim, antes de entender sobre o assunto, temos que entender sobre pessoas, né? É clichêzaço. Mas é verdade. Super clichê. Mas nunca, naquilo que tem pessoas envolvidas, essa é a mandatória, né? Você precisa entender. Então você tem que investir. Mas aí até queria fazer uma colocação nisso. Você lá atrás falou sobre gestão, falou. Acha que hoje também a gente, até com agilidade e a questão colaborativa, transparência, tudo, existe também uma chamada maior para a gente se perceber isso? Olha, é uma boa pergunta, viu? Depende muito do cenário. Eu não sei, eu não posso dizer e eu nem vou arriscar dizer que sim. Eu acho que ainda não. Eu acho que gostaria de falar que sim, mas até onde eu vi, até onde eu fui, até na minha caminhada, até onde eu cheguei, é muito no discurso. Só. Ele barra no discurso. E é muito difícil isso acontecer de forma genuína. Tem pessoas, vamos dizer assim, eu vou generalizar? Não vou. Tem pessoas dentro de um cenário que elas buscam isso, mas é uma. São duas pessoas dentro de muitas, né? Então, assim, eu gostaria muito de dizer que sim, mas
eu não vejo esse movimento ainda dessa forma, tão claro, tão fácil, tão acessível, tão permissivo com que as pessoas percebam isso, né? Olhem para isso de uma forma autêntica, sabe? E tem mais. Se a gente está falando de pessoas, né? Pessoas têm sentimentos, têm reações, têm emoções. E quando a gente está falando de transformação organizacional, ou seja, o que é organizacional? Organização de pessoas. Então, eu estou transformando um papel, uma responsabilidade, uma estrutura, um processo, uma prática. Isso é muito delicado. Vai mexer com o emocional, vai mexer com a carreira, com o bolso, talvez, com a Segurança. segurança, mas principalmente com os sentimentos. Vamos passar aqui, sentimentos. O que isso significa? Significa que você vai receber raiva, você vai receber talvez desprezo, talvez explosão, resistência. E se o agente de transformação, o agente estressor que está provocando isso, no bom sentido, tem que saber lidar com o comportamento das pessoas, no sentido de confortá-las, no sentido de levá-las do ponto A para o ponto B de uma maneira muito tranquila, de uma maneira que não seja ofensiva para aquela carreira, para aquela pessoa de X anos que batalhou, ralou para sentar naquela cadeira. E agora chega um agilista aqui e fala que eu estou fazendo tudo errado. Né? Pô, vamos ter sensibilidade. Né? Então, acho que são muitos insights que a gente está trazendo aqui, pessoal, não como donos da verdade, mas para provocar a mente, né? Porque daqui a pouco a gente não vai estar só transformando empresas de tecnologia, vamos estar transformando, enquanto agilistas, diversos segmentos. Esse é o pulo do gato, então não tem nada de morte de agilidade. A gente está se reinventando, a gente está abrindo fronteiras para atacar diversos segmentos e organizações. Então, olha só, de uma narrativa construída de fim de agilidade, nós estamos aqui colocando uma narrativa de não, a gente está escancarando a agilidade, não de maneira infantilizada, irresponsável, mas de uma maneira onde a gente vislumbra um futuro. E isso que você falou é uma coisa interessante, Thiago, porque assim, tem cenários que a agilidade não vai funcionar? Tem, e tudo bem. Não é porque não funciona para você que não vai funcionar para mim. Não é porque não funciona para você que você tem que falar para todo mundo a agilidade não funciona, porque aí quando vão olhar seu cenário, fala assim, cara, mas não vai funcionar mesmo, né? No meu cenário funciona. Tem tantas empresas, cara, e vamos falar aí, quantas startups, quantos unicórnios surgiram e eles nasceram com essa veia, com esse viés ágil? É isso aí. Será que não funciona, cara? Se não funcionasse, não tinha virado unicórnio, né? Verdade. É a própria Google. Então, assim, exato. Então, assim, a gente tem que parar de ser um pouco extremista nas coisas e analisar, cara. Às vezes não vai funcionar mesmo, e ok. É isso. Né? É a mesma coisa que o cara querer comprar uma Ferrari e andar no campo, na terra. Cara, você vai estragar seu carro, você vai gastar muito dinheiro e vai ficar frustrado. Mas pega uma picape, pega um carro próprio para isso. Você vai se divertir pra caramba, porque é legal. Né? Então, assim, são cenários e cenários. Eu acho que o extremismo estraga as coisas, né? Mas também nós precisamos ter o cuidado de a gente também analisar o cenário e lançar, né? Que nem fazer assim, vou lançar também um desafio. Faça esse exercício que a gente acabou de fazer aqui. Faça essa construção. Isso. Vocês vão perceber que é possível em todos os tipos de empresa. É possível. Entenda seu negócio. Se você tem uma pequena empresa, se você é um empreendedor, faça isso no seu negócio. Entenda. Faça esse exercício. Vai estar aí gravado, né? Vai estar disponível. Vai passo a passo, né? Cara, o que é? Como que eu dou foco para o meu negócio? Quais são a governança mínima? Quais são as inovação referente ao meu mercado, ao meu nicho, meu negócio? Quais são as tendências? Aposto que muitos empreendedores, né, que têm ideias fenomenais, mas eles não têm essa visão. Falta só um direcionamento. Mas tenta fazer esse exercício. Você, seja um agilista, seja um empreendedor, seja o que for, faça isso. Porque business agility não é só para agilista, né? É para o negócio. Então, quem está envolvido com o negócio, está aí, ó, disponível para você. Né? Exatamente. E quem quiser
ter a consultoria do Gabriel Genari, como que essa pessoa ou empresa faz? Olha, hoje eu atuo, né, na Liga Ágil, né, sou head lá e a gente atende as empresas, né, vocês podem entrar em contato comigo pelo LinkedIn, né, que eu acredito que seja o mais fácil aqui para a gente colocar e mais rápido, né, e aí a gente direciona, bate um papo legal, né, depois aí por lá a gente vai direcionando os canais certinho, né, e vamos entendendo o seu cenário, né, e também tem um ponto importante, né? Eu tô me aventurando não, vou dizer assim, estou me embarcando em uma nova jornada também, que é a parte de mentoria, né? Tenho alguns mentorados aí, né? Se alguém tiver interesse também sobre o assunto, a gente vai batendo um papo, né? E explorando cenários aí para ajudar, né? Porque como eu falei lá no início, né? Eu acredito que o compartilhar e o ouvir as pessoas é a essência do aprendizado. Então, ouvir, trocar esse momento aqui, enquanto eu estava falando, eu estava tendo vários insights. E até é difícil falar, porque minha cabeça foi fervilhando, até é difícil se manter no discurso, né? Mas é exatamente isso. Bom, estamos chegando ao final e eu só tenho a agradecer, foi maravilhoso, né? Que bom que está gravado e eu costumo dizer, né, que quem vai consumir esse material são membros da nossa comunidade, são alunos que estão entrando em faculdade, eu penso muito nisso, alunos que estão entrando em faculdade, que vão começar a entender práticas, processos que vão além de codificação de sistema e software, né, pessoas que são de outros segmentos, nada a ver com tecnologia, mas que vão eventualmente começar a descobrir que o Business Agility é aplicado ao seu negócio, à sua área de especificação, e ele pode encontrar no Business Agility muitas respostas para complementar a sua ciência, a sua especialidade. Então, só tenho a agradecer a esse bate-papo, agradecer a Liana, Universo Ágil, aqui, a galera do Agile Samurais, né? E dizer muito obrigado e até breve, né? Que a gente tenha outras trocas como essa aqui, que foi bom demais. Com certeza. Quero agradecer o convite. Obrigado, Liana. Obrigado, Tiagão. Né, estou à disposição aí sempre que precisar. Valeu, foi muito bom. Boa. E lembrando, né, que todos os rounds anteriores estão lá no YouTube, a gente já tem a playlist lá, então só acessar a nossa playlist, assistir todos os episódios, porque foi cada um melhor do que o outro. E meu muito obrigado também, Gabriel, Diego, obrigada por mais um round, e vamos juntos agilizar aí todo mundo, que eu acho que Diego, você falou esse final, eu achei importantíssimo, até porque coincidiu com uma reunião que eu tive hoje de manhã. São os nossos jovens ali, o quanto que a gente pode realmente atingir o pessoal que está iniciando, que já é de uma outra geração, já tem uma cabeça diferente e recebe esse acúmulo de informação, né? Então, como que a gente ajuda nesses passos ali? Achei bacana que coincidiu bastante com o que eu falei hoje também de manhã. Então, vamos juntos e vamos agilizar. Então, um beijo a todos. Maravilhosa quarta-feira. Quer dizer, finalzinho de quarta, né? Até a próxima, gente. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado, hein?